Opa, e aí, beleza? Eu sou o Luca e esse é meu podcast. Como provavelmente dá pra ver, pela minha voz, talvez, eu não tô num dos meus melhores dias. Nada melhor do que colocar em palavras o que tá passando dentro da minha cabeça. Mesmo que seja uma coisa muito difícil. Na verdade, sempre foi muito difícil pra mim fazer isso. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Sabe, uma coisa muito interessante que a minha noiva sempre fala pra mim quando eu não tô nos meus melhores dias, ela sempre gosta de comparar a vida com uma montanha russa. Tem momentos que a gente tá lá em cima, alto astral, e tem momentos que a gente tá bem lá embaixo e é uma oscilação muito grande, um sobe e desce, uma agitação. Por mais que por um lado, quando você tá lá em cima, super feliz, pensar que em algum momento você vai estar lá embaixo é muito ruim, muito triste. Por outro lado, quando você tá embaixo, bem mal ou bem desmotivado, você tem o pensamento oposto, né? Que é você pensar que uma hora você vai estar lá em cima e super bem. É uma coisa positiva, né? Mesmo que de um lado não seja tão interessante, do outro lado é uma esperança que a gente tem, né? Ao mesmo tempo que existem fatores que deixam a gente muito bem, existem fatores que deixam a gente muito mal. E eu acho que um dos principais fatores nessa linha de raciocínio é a decepção. É uma das coisas que é muito difícil de lidar. Você se decepcionar com seus planos, com as suas ideias, com seus sonhos. Cara, principalmente com seus sonhos. Se você se desaponta, se decepciona com os seus sonhos, você perde muita razão de viver. Eu quero dizer de, motivos diários, sabe, pra você se manter de pé. Não necessariamente morte em específico. Eu acho que as decepções são coisas que sempre, independente do momento da nossa vida, sempre vão aparecer. Sempre vão voltar, sabe? Não importa o quão bem você esteja, em algum momento você vai se decepcionar com alguma coisa. E a decepção, ela tem alguns níveis. E quando você se decepciona com uma coisa muito grande, ou seja, um grande nível de decepção, quanto maior esse nível de decepção, maior a sua queda de humor, sua queda dessa montanha russa, né? Que eu tô fazendo essa analogia aqui. E eu queria pensar sobre por que a gente tem tanto medo da decepção. Por que a gente tem tanto medo de se decepcionar com coisas específicas da nossa vida, sabe? E a resposta disso é bem óbvia e bem clara, que é basicamente que as consequências de se decepcionar são inevitáveis. É a principal razão da gente sentir medo, porque a gente não consegue controlar as consequências que vão vir pós uma decepção. Você sente uma culpa e um medo muito maior de decepcionar outras pessoas do que você mesmo. Teu pai, tua mãe, seus parentes, amigos. Quando alguém tá decepcionado com você, não tem muito o que você fazer com a informação de que uma pessoa está decepcionada com você. Porque querendo ou não, independente se a decepção vem de você mesmo ou vem de uma outra pessoa externa, decepções são equivalentes a expectativas frustradas pela realidade. Então, as pessoas botaram uma expectativa grande em você sobre uma coisa que elas criaram na cabeça delas, e se você quebra aquela expectativa, elas se decepcionam. Não é necessariamente só para outras pessoas se decepcionando com você, e sim por você mesmo. Você coloca uma expectativa tão grande em você mesmo, de você realizar certas coisas, de você chegar em objetivos, alcançar metas específicas, porque você acha que você tem que se provar tanto para você mesmo quanto para outras pessoas. Eu acredito que essa pressão que a gente coloca na gente mesmo ou nas outras pessoas, quando a gente, tem expectativa de que as outras pessoas não nos decepcionem, é uma coisa vã. Bom, vou compartilhar com vocês minha principal decepção, o que tá me deixando tão mal no momento. Eu tenho aí um grande projeto, que eu já falei umas 2 vezes aqui no podcast, nos outros 2 episódios. E, cara, eu me entreguei 100% pra esse projeto, o que significa que eu saí do meu trabalho anterior e eu me dediquei 100% a isso. Nossa, dei meu sangue, trabalhei pra caramba nisso. E eu me coloquei como responsável de, se aquilo desse errado, eu teria que lidar com todas essas consequências. E, cara, esse projeto nem começou direito, eu já tô decepcionado comigo mesmo, sabe? Mas ele nem começou
começou direito. Não tem como ele ter me dado retorno nenhum, porque ele praticamente não começou. E eu tô me cobrando de uma forma em que eu tô, tipo, cara, você tinha que ter conseguido resolver esse problema. Porque, claro, ter saído do meu emprego anterior está acarretando a consequências agora, financeiras, psicológicas, diversas consequências aí divergentes, que fazem com que pese em cima de mim mesmo mais ainda. Porque, por um lado, se eu não tivesse saído do meu emprego, não tinha começado nesse podcast. 2, não teria nem iniciado esse projeto, muito menos feito tudo que eu já fiz com esse projeto. Então, pra mim, eu botei essa pressão tão forte, né, nesse lançamento desse projeto e precisando que ele me dê um retorno imediato de tudo, que não vai me dar. Isso é óbvio, porque é uma coisa que leva muito tempo. E o meu cérebro, ele tá entrando num desespero desnecessário, porque eu estou com medo de me decepcionar comigo mesmo. A maioria das vezes que a gente se decepciona é porque a gente tem essa expectativa, a gente espera ter o retorno imediato de tudo o tempo todo. E eu tô precisando falar essas palavras, externalizar isso, porque eu sei que se decepcionar não é a pior coisa do mundo. A pior coisa é você se decepcionar e não fazer nada a respeito, sabe? Existem diversas situações na nossa vida em que a gente se decepciona e decepciona outras pessoas. Pensando desse lado, por exemplo, esse podcast aqui vai decepcionar muitas pessoas, principalmente do meu ciclo familiar, porque nesse podcast eu tô com o objetivo de não ficar me esgueirando e tentando tomar cuidado com as palavras que eu falo e tal. Então, assim, pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, principalmente pra saber o que eu estou pensando agora, porque você conheceu meu passado, me conheceu em outras épocas da minha vida, cara, talvez eu te decepcione, porque minhas ideias e pensamentos são completamente diferentes de quando talvez você tenha me conhecido, né, do meu passado. E eu vou falar tudo aqui, porque é o que eu acredito e o que eu quero que as pessoas saibam que eu acredito. O que importa é que a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque o problema principal é que a gente se decepciona, fica bravo, fica triste, passa por 1 milhão de coisas diferentes e começa a pegar um monte de brisa errada e a gente não faz nada com isso. Gravar um episódio de podcast pra ver se eu consigo lidar com as minhas decepções é uma das coisas que eu tô fazendo? Exatamente. Porque esse podcast aqui, além de um hobby, é uma das coisas que eu tô usando pra organizar meus pensamentos, organizar meus sentimentos. Se isso chegar em alguém, e alguém curtir, e alguém compartilhar do mesmo pensamento, pra mim vai ser incrível, sabe? Espero que esteja te ajudando, espero que seja uma coisa que você vai parar pra pensar e refletir melhor. Dentro dessa montanha russa, a gente tá vivendo decepções. E decepções, a parte boa é que ela vai embora, ela vai passar. Quanto antes você resolver fazer alguma coisa em relação a essa decepção, colocar força em você mesmo, tentar resolver os problemas, tirar força de onde você não tem, se levantar contra essa decepção e resolver esses problemas, ou aceitar essa decepção e resolver, é o que importa. Cara, eu acho que é meio que isso, sei lá, não sei se teve muita base, muito sentido esse episódio, porque eu acho que era mais uma coisa que eu precisava botar pra fora, mas eu não sei pelo que você tá passando. E eu também não tenho uma religião pra te falar, sei lá, confia em X pessoa. Mas eu acho que se tem alguém que você precisa confiar é você mesmo. E tentar pensar na decepção exatamente como o que ela é. Não passa de uma fanfic que a gente criou na nossa cabeça de que tal coisa precisa ser exatamente como você imaginou que ela deveria ser, ou como outra pessoa imaginou que deveria ser. A gente precisa respirar, tá? Tudo vai se resolver no final das contas. Felizmente ou infelizmente, a vida é uma montanha russa, como diria minha noiva. Eu acho que é isso, caras. Desculpa o episódio aí, meio desabafo. Eu agradeço você por ter escutado até aqui. Se quiser acompanhar o podcast, é @eumeninoluca no Instagram. Espero que vocês estejam gostando do podcast também. Se você quiser me mandar algum tema, alguma história, alguma coisa, você pode mandar na DM do Insta ou no meu e-mail, eumeninoluca@gmail.com. Toma cuidado com você, vai devagar, porque você só tem você mesmo, no fim das contas. Então vai com calma aí, beleza?